E aí, vamos estudar a lição? Hoje que é o último dia da nossa lição, né? Lição 13, tem como tema o primeiro lugar. Então, estamos sobre como chegarmos ao lugar mais alto do pódio. Então, vamos lá, roda a vinheta, mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos lá para o assunto de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro, é dia do nosso off, nossa conclusão, finalização do nosso assunto. Para introduzirmos, vamos ler o que o Weinmack fala em sua obra, né? Ele faz a seguinte afirmação: o pecado nos afasta de Deus, mas o orgulho representa um ataque direto a ele. Desse sentimento eleva o coração humano acima de Deus e contra ele. O orgulho procura destronar e colocar o homem no poder. O orgulho, que palavra forte, que mau caráter mais alto e bem pecador, né? O pecado nos afasta de Deus, como ele fala, né? Mas o orgulho representa um ataque direto a ele, porque o orgulho é querer ser maior do que o Criador. Satanás mostrou isso com ninguém. Ele foi o primeiro a ter esse sentimento pecaminoso de orgulho, querer ser maior, querer ser o tal, criar a ambicidade, que é querer tudo e mais um pouco, né? Tudo sob o seu controle. E aí muitas vezes fazemos isso mesmo não percebendo, porque o orgulho cria várias ramificações de pecados diferentes que eleva ao orgulho. Todos praticamente elevam ao orgulho. Aí em seguida o Weinmack faz o apelo: como os cristãos podem lutar contra esse pecado e desenvolver um coração humilde? Como? Como que nos humilhamos para termos um coração humilde? Como conseguimos isso? E aí ele continua, né? Ele escreveu um artigo intitulado Humildade Verdadeira e Falsa e concluiu o seguinte: encontrei duas classes de cristãos: os orgulhosos que pensam que são humildes e os humildes que temem ser orgulhosos. Deveria haver uma outra classe: os altruístas que deixam a questão nas mãos de Cristo e se recusam a perder tempo tentando se comportar bem com as próprias forças. Ele fala que o último grupo atingirá o objetivo muito antes dos outros, né? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos e não percebemos. Isso é perigoso, né? Muito perigoso mesmo. E muitas vezes nós somos humildes, mas a humildade tem um prazo, né? Porque tememos ser orgulhosos. E a outra é os que deixam na mão de Cristo e recusam a perder tempo tentando se comportar bem com as próprias forças. Então esses três são perigosos, né? Mas o último é mais perigoso que o outro. Mas o mais importante é que o orgulho é o pecado original e raiz de muitos outros. O melhor antídoto para combater é um coração humilde e submisso, que se apega a Deus e faz dele o primeiro em tudo. Para você alcançar o primeiro lugar corretamente, você tem que ser humilde para combater o orgulho. O orgulho tem que sair de linha na nossa vida pecadora. Porque está no nosso sangue, está no nosso coração, mas tem que ser transformado. Porque o coração tem que ser humilde. E Deus tem que habitar no nosso coração. Porque se formos humildes só para nós, não adianta. Temos que servir a Deus. Amém? Então, para finalizarmos, dei 3 frases de 3 pessoas. O primeiro é de Ralph Waldo Emerson, que ele fala: ser simples é ser grande. Muitas vezes as pessoas pensam que para você ser grande você tem que ter uma grande história, você tem que ter grandes coisas, grandes itens materiais, ser uma pessoa muito letrada, muito conhecida para ser grande. Não. Ser simples é ser grande, porque ser simples você aceita Deus como seu Salvador e com isso você se torna gigante. O outro é um provérbio filipino, que nos fala: quem se orgulha de suas habilidades acumulará escárnio. Irmãos, orgulhar nossas habilidades não deve agir, não deve ter no nosso coração. O que devemos fazer é usar os talentos e dons, usar as habilidades a favor de Deus e não se orgulhar dessas habilidades.
Esse é o perigo, né, que muitas vezes nós cometemos. Muitas vezes nós se achamos o tal por aquilo que nós fazemos, mas não é isso. Devemos fazer aquilo, mas para a honra de Deus, não para a nossa honra, viu? Outro é o William Temple. Humildade não significa se achar menor que as outras pessoas, nem ter uma opinião inferior de seus talentos. Significa estar livre de pensar a respeito de si mesmo. Isso é humildade, né? Não é se achar menor que ninguém. Não é ter uma opinião que não vale nada. Não, não é isso. A humildade é estar livre de pensar a respeito de si mesmo. Você não pensa em si mesmo, você pensa nos outros e em Deus. Assim, amor em geral. Você não pensa só em si, no seu orgulho mental, né? Você está livre de pensar em si e pensar a respeito dos outros, né? Então, esse foi o assunto dessa semana. Aprendemos sobre como ter humildade e como derrotar o orgulho e a ambição. Que venhamos ser cristãos assim todos os dias. Cristãos humildes. Então, finalizamos a lição 13, em primeiro lugar, que venhamos chegar no pódio da maneira correta. E também finalizamos a lição, terceiro trimestre, nos passos de Jesus. Aprendemos muitas coisas, né? Muitas histórias de Jesus. E vamos continuar aprendendo na próxima lição, porque com o tema principal, poder inabalável. Vamos aprender a ter poder inabalável para conquistarmos o primeiro lugar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, agradecemos por termos finalizado mais um trimestre, por no final aprendermos aí sobre todas as características do Senhor e o que o Senhor nos ensina e o que devemos ter. Agradecemos, Jesus. Amém.